4 sinais divinos que confirmam sua alma gêmea. Você pode já tê-la encontrado. Maria sempre foi a jovem da fé inabalável na pequena cidade de São Miguel. Desde os primeiros passos, sua vida estava entrelaçada com as histórias de milagres que ecoavam pelas paredes da capela, onde a luz do sol dançava através dos vitrais coloridos, criando um ambiente quase celestial. Aos 22 anos, a declaração "O amor está no ar" nunca fez tanto sentido, mas ao mesmo tempo, Maria sentiu um vazio que não conseguia ignorar. Frequentemente, sua mente vagava pelos 4 sinais divinos que poderia lhe mostrar se realmente tinha encontrado sua alma gêmea. Nesse domingo ensolarado após o Evangelho, o pastor, um homem sábio que a acompanhou durante sua jornada de fé, percebeu a inquietação em seu olhar. "Maria", começou ele, com uma voz suave como o vento soprando entre as folhas. "Existem 4 sinais que Deus envia para confirmar a presença da sua alma gêmea." Um brilho inesperado encheu o coração da jovem, espera se misturando com a dúvida. O primeiro sinal, segundo o pastor, era um sentimento inexplicável de paz, quando a pessoa estava por perto. O segundo era uma conexão que parecia transcender o tempo e espaço. O terceiro, uma orientação em oração que indicava um caminho claro. E o último, pequenas coincidências que mostravam que Deus estava agindo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria começou a olhar ao redor, observando seu amigo de infância, Pedro, que sempre esteve presente em momentos cruciais de sua vida. A dúvida, entretanto, persistia. Será que realmente o olhei com os olhos da visão divina antes? Suas orações na capela, adornadas com flores do campo, se tornaram ainda mais fervorosas. E se eu não tiver ninguém destinado a mim? Ela se perguntava, enquanto via casais trocando juras de amor. Numa noite de oração, um aperto intenso no peito aconteceu, ao ver Pedro rindo com os amigos. No mesmo instante, ela decidiu se abrir à direção de Deus, pedindo por sinais. A conexão começou a surgir. Pequenos eventos como flores que cresciam instantaneamente na capela, parecia que tudo girava em torno da presença dele. O testemunho de outro fiel sobre como encontrou o amor de sua vida na mesma cidade encheu Maria com uma luz de esperança. Na feira da cidade, testemunhou um gesto simples de generosidade de Pedro ao ajudar uma senhora idosa. Algo dentro dela a agitou. Ali, entre as barracas coloridas e os risos dos pardais, percebeu que o milagre que tanto esperava talvez estivesse ao seu alcance. Seriam esses os sinais que tanto procurava? A dúvida agora a deixava perto da descoberta do amor que sempre sonhara. Com o coração acelerado e a alma em conexão, Maria se perguntou como seria quando finalmente se abrir para essa possibilidade. Enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu daquela noite, uma certeza começou a se formar. A resposta divina era mais próxima do que ela imaginava. O amor estava prestes a surgir em meio à sua própria história. O que acontecerá quando Maria finalmente decidir agir? Na manhã seguinte, Maria acordou com o coração pulsando. Era como se algo dentro dela houvesse mudado enquanto dormia. Olhou pela janela e viu o céu claro, o sol reluzente, e pela primeira vez sentiu uma expectativa doce fluir em suas veias. Com um sorriso nos lábios, lembrou-se das palavras do pastor e da conexão que parecia se aprofundar a cada dia.
com coragem renovada, decidiu que aquele seria o dia em que se abriria para Pedro de uma forma diferente. Ao sair de casa, sua mente estava repleta de oração. Deus, estenda suas mãos sobre mim e sobre meu coração. Mostre-me o caminho, e se for da sua vontade, que eu veja o que está além do que os meus olhos podem apreender. Na capela, enquanto arranjava flores frescas perto do altar, notou um papel amassado no chão. Curiosa, abaixou-se e pegou. Era um poema sobre o amor que falava de encontrar sua metade perdida. Suas mãos tremeram ao ler cada linha, como se aquelas palavras tivessem sido escritas diretamente para ela. A fé pulou em seu coração e uma certeza começou a se firmar. Deus, será que isso é um sinal? Após a missa, Maria decidiu que então falaria com Pedro. Ele sempre teve uma capacidade inata de fazer com que ela se sentisse em paz, e isso não era por acaso. Com o coração acelerado, procurou por ele na praça, onde costumavam brincar quando eram crianças. O som das risadas e o aroma das comidas lhe traziam memórias felizes. Tudo parecia lhe sussurrar que estava no caminho certo. Quando Pedro finalmente chegou, o sorriso dele iluminou seu dia. Oi, Maria, o que você está fazendo aqui tão cedo? Ele estava com uma camisa branca que realçava seu semblante amável. Ela sentiu um frio na barriga, mas respirou e decidiu que não poderia desperdiçar esse momento. Após algumas conversas triviais, ela tomou coragem e disse: Pedro, eu preciso te contar algo. Ele a olhou com curiosidade e carinho, incentivando-a a continuar. Eu sinto que nossa amizade é especial, mas ultimamente tem sido mais do que isso para mim. As palavras fluíram e, enquanto falava, Maria se sentiu mais confiante. A conexão que experimentava, apoiada por cada sinal divino que tinha observado, parecia estar se manifestando ali, bem diante dela. Pedro a ouvia com atenção, e seus olhos brilhavam à luz do sol. Ao final, ele sorriu com um encanto que fez o coração de Maria disparar. Maria, você sabe que sempre estarei aqui por você. Não sei se sou a pessoa que você está buscando, mas estou disposto a seguir o que Deus tem preparado para nós. Nesse instante, um pássaro pousou perto deles, cantando pela manhã, como se estivesse celebrando uma nova fase em suas vidas. Era a confirmação que Maria precisava, sinais tão sutis e ainda assim tão poderosos. Talvez este seja o primeiro passo do que Deus preparou para nós, pensou. Os dias se passaram e Maria e Pedro começaram a se encontrar com frequência. Em cada conversa, a conexão se aprofundava, mas uma pergunta pairava sobre seus corações: como lidar com o medo do desconhecido? Até onde deveria ir essa conexão? Enquanto isso, uma sombra de dúvida se formava sobre o futuro. Com o coração pulsando entre esperança e insegurança, uma nova revelação estava prestes a se descortinar. O que acontecerá quando eles decidirem dar o próximo passo em sua jornada juntos? Maria e Pedro continuaram a se encontrar, e a cada conversa, o mundo ao redor parecia se desfazer em uma dança de cores e sons que celebrava o que estava florescendo entre eles. Na simplicidade dos encontros, algo mágico se desenrolava, como se cada riso, cada olhar trocado, estivesse sendo orquestrado por uma força maior. Em uma tarde ensolarada, eles decidiram ir a um parque. O lugar era um refúgio de serenidade, com árvores robustas e flores vibrantes que dançavam com o vento. Maria sentia que o ar carregava uma promessa, uma nova vida ao alcance da mão. Enquanto caminhavam lado a lado, uma conversa sobre seus sonhos futuros surgiu espontaneamente. Maria, você já parou para pensar onde quer estar daqui a 5 anos? Pedro perguntou, olhando para ela com um brilho nos olhos. Ela sorriu, seu coração acelerando. Sim, eu sonho em tornar o mundo um lugar mais bonito. Através da arte, talvez. Mas também sinto que quero algo mais profundo,
algo que envolva conectar as pessoas, uma missão realmente significativa. Ele a olhou com admiração, como se pudesse ver além da superfície. Acho que você já está fazendo isso, Maria. Sua amizade, sua luz, tudo isso toca as pessoas ao seu redor. As palavras de Pedro foram como um bálsamo, aquecendo o coração de Maria. Nesse momento, enquanto os pássaros cantavam e o sol brilhava, ela tomou coragem e decidiu perguntar: "E você? O que você quer? Onde se vê?" Pedro hesitou um pouco, sentindo o peso da pergunta. "Bem, eu não sei. Sempre pensei que a felicidade estaria ligada a um propósito maior, algo que eu poderia compartilhar, mas tenho medo de não estar pronto para isso." Maria percebeu a vulnerabilidade em suas palavras. Nesse instante, ela teve um vislumbre do que poderia ser a resposta à dúvida que ambos experimentavam. "Pedro, talvez juntos possamos descobrir esse propósito. Eu sinto que Deus está nos guiando nesse caminho, como se Ele estivesse nos dizendo que há um plano maior para nós." As palavras dela flutuaram no ar, e Pedro sorriu. Um sorriso que iluminou ainda mais seu rosto. "Você acredita mesmo nisso, não é?" "Sim, eu acredito." A certeza em sua voz ecoou a verdade que já havia tomado conta de seu coração. Mas, no fundo, uma preocupação persistia em sua mente. E se aquilo não fosse suficiente? Mal sabia Maria que, enquanto ela falava, uma jovem aos fundos observava com interesse. Ela parecia intrigada com a energia que emanava da conversa. Era Sofia, amiga de Pedro, que, embora nunca houvesse manifestado isso, nutria um carinho especial por ele. Os encontros se tornavam mais frequentes e cheios de significado, mas a presença de Sofia fez com que uma nova camada de complexidade surgisse. Uma noite, ao saírem de um evento da igreja, Pedro comentou: "Sofia falou que gostaria de se juntar a nós nas próximas semanas. O que você acha disso?" Maria sentiu um frio na barriga. "Pedro, você sente que isso pode mudar alguma coisa na nossa conexão?" O medo e a insegurança corriam por suas veias, trazendo à tona a dúvida que tanto desejava deixar de lado. A resposta de Pedro seria crucial. Ele olhou para ela, um misto de sinceridade e incerteza em seu olhar. "Estou aqui por você, Maria. Mas a amizade de Sofia pode ser um sinal que precisamos considerar." Maria respirou fundo, palpitações em seu peito. O que será que Deus realmente tinha reservado para eles? O silêncio pairou entre os dois, pesado de significados e incertezas. Enquanto o vento soprava suave ao redor deles, cada um sentia que um novo capítulo estava prestes a começar. O que será que o futuro reservava? E assim, diante dos desafios que se aproximavam, um novo dilema havia surgido. Como lidar com a possibilidade da interferência de terceiros em algo que parecia tão sagrado e divino? Maria definitivamente teria que buscar fé novamente. As semanas passaram, e a presença de Sofia crescia nas saídas de Maria e Pedro. No início, a jovem parecia apenas uma amiga simpática, cheia de risadas e histórias. Mas à medida que os encontros se tornavam mais frequentes, Maria sentia uma sombra crescente de insegurança. Certa noite, enquanto observava Pedro interagindo com Sofia, uma onda de emoção atravessou seu coração. Ele ria, sua energia era contagiante. Maria, por outro lado, lutava para manter um sorriso que não escondesse sua inquietação. O ambiente iluminado pela luz suave das lanternas do parque parecia brilhar ainda mais, enquanto seus olhos se fixavam na nova dinâmica entre os dois. Enquanto os ventos sussurravam segredos através das árvores, Maria decidiu buscar o consolo em sua fé. Ela se afastou um pouco, encontrando um banco sob uma frondosa árvore. Ali, fechou os olhos e orou, pedindo a Deus que iluminasse seu caminho. "Senhor, mostra-me o que devo fazer. Sei que não deve ser em vão o que estamos vivendo.
A paz começou a envolver Maria como uma brisa leve, enquanto ela ouvia a voz sutil em seu coração. Confie, minha filha, a jornada é sua. Não tenha medo de buscar. Eu estou com você. Determinada, Maria decidiu que precisava falar com Pedro. Não seria fácil, mas seu amor pela verdade e por ele a impulsionava. Ao se juntar a eles novamente, encontrou Pedro e Sofia rindo juntos, mas ela não podia deixar que a insegurança a dominasse. Encorajou-se e tomou coragem. Pedro, podemos conversar um momento? Seu tom era firme, mas seu coração batia rápido. Pedro notou a seriedade em seu olhar e assentiu, afastando-se de Sofia. Enquanto caminhavam por um caminho mais tranquilo no parque, Maria tomou um fôlego profundo. Sabe, eu tenho essa impressão de que Sofia gosta muito de você e me deixa um pouco confusa. Pedro hesitou, parando para olhar nos olhos de Maria. Eu realmente valorizo a amizade dela, mas você é a minha prioridade, Maria. Não quero que você se sinta mal. Ela engoliu em seco. A sinceridade nas palavras dele a confortou, mas ainda assim havia uma pontada de preocupação. E se a amizade dela criar uma barreira entre nós? Estou tão confusa com tudo isso. Pedro segurou suas mãos, e a conexão entre eles pareceu eletrizar o ar ao redor. Estamos juntos nessa, e precisamos nos comunicar. Não posso deixar que nada interfira no que estamos construindo. Aquela afirmação trouxe alívio ao coração de Maria, mas ao mesmo tempo surgiu uma pergunta silenciosa em sua mente. E se o nosso propósito realmente estivesse atrelado a essas novas conexões? Mudanças, muitas vezes, eram encaradas como alarmantes, mas também podiam ser boas, pensando de uma maneira mais ampla. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Maria prometeu a si mesma que não deixaria a incerteza do futuro ofuscar os momentos efêmeros que estavam vivendo. Era hora de se abrir para novas possibilidades e confiar que Deus estava no controle. Enquanto caminhavam lado a lado, uma sensação de esperança começou a brotar. Deus poderia estar alinhando os planos deles de forma que nem haviam imaginado. Mas nesse misto de emoções, a dúvida ainda pulsava no fundo de seus corações, como um lembrete da fragilidade da vida. Maria não podia deixar de se perguntar: e se essa conexão com Sofia fosse um sinal de que Deus queria que eles crescessem juntos, mas de uma forma inesperada? O pensamento a intrigou enquanto se despediam. O próximo encontro estava agendado e a expectativa era palpável. A presença de Sofia prometia ser ainda mais intensa, e na escuridão da noite, Maria não conseguia deixar de sentir que algo maior estava prestes a se revelar. O que mais Deus poderia ter reservado para eles? A manhã do encontro chegou vestida de sol, e Maria acordou com o coração acelerado. A luz do dia entrava pela janela, como um lembrete constante de que cada novo amanhecer trazia consigo novas oportunidades. Com um sorriso hesitante, ela se lembrou de suas promessas de fé. Hoje seria o dia em que ela não deixaria a insegurança tomar conta de seu espírito. Naquele dia, cada detalhe parecia ressoar uma mensagem divina. As árvores balançavam suavemente, como se estivessem fazendo uma oração silenciosa, e os pássaros cantavam melodias que pareciam dançar no ar. Maria se sentia envolta em um abraço celestial, como se a própria criação estivesse conspirando para aquecer seu coração. Ao encontrar Pedro e Sofia no parque, o clima estava leve. Rindo, compartilhando histórias e experiências, eles se sentaram próximos a uma fonte, onde o som da água caindo criava uma trilha sonora suave. Maria fez um esforço consciente para afastar as sombras de insegurança. Lembrou-se da conversa com Deus, e a certeza de que Ele estava com ela a impulsionou. "E aí, como estão os planos para o fim de semana?" perguntou Sofia, seu olhar cheio de brilho.
A conversa fluiu naturalmente, mas Maria ainda sentia uma pequena inquietação dentro de si. Olhou para Pedro, que escutava Sofia com atenção. O carinho que sentia por ele a obrigava a lutar contra o impulso de se sentir ameaçada. Ao invés disso, decidiu que era hora de confiar. Pedro, queria te perguntar algo. Ela começou encarando-o diretamente. Ele virou-se para ela, a atenção toda voltada. Você acredita que tudo isso, essas novas amizades, possa ter um propósito maior? Pedro parou e respirou fundo. Acredito que Deus coloca pessoas em nossa vida por uma razão. Às vezes, as conexões que não compreendemos podem nos ensinar lições valiosas. Aquelas palavras penetraram fundo em Maria. Algo na forma como ele disse isso a fez sentir que estava diante de uma verdade universal. E se Sofia for uma parte desse plano maior, ajudando a moldar nosso futuro de maneiras que não podemos ver agora? Uma nova onda de esperança a envolveu. Sofia, observando a troca de olhares, sorriu. Acredito que cada amizade traz um aprendizado. O amor verdadeiro não teme, ele cresce com conexões. Precisamos ter coragem para abraçar as mudanças em nossa vida. As palavras dela ressoaram como música, confirmando aquilo que Maria já intuía. Conforme a conversa se desenrolava, algo mágico começou a acontecer. Uma sensação de liberdade tomou conta de Maria, como se as correntes da dúvida estivessem se quebrando. A presença de Sofia já não parecia ameaçadora. Ao contrário, era um lembrete de que o amor se expande e nunca se restringe. Após algumas horas, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, Maria sentiu que um novo capítulo estava sendo escrito. A amizade que estava se formando entre eles não era apenas sobre Pedro e Sofia, era também sobre sua própria jornada. O que antes era confusão, agora tinha contornos de clareza. Durante a despedida, enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, Maria parou por um momento. Olhou para o céu, tomado pelas cores do crepúsculo, e fez uma oração silenciosa. Senhor, agradeço por me mostrar que o amor é maior que a insegurança, que eu possa sempre confiar em Ti. Ao se afastarem, ela não pôde deixar de pensar no que Pedro disse sobre as lições e como talvez o que estava acontecendo era muito maior do que pensavam. A certeza de que Deus tinha um plano começou a se consolidar em seu coração. Mas uma pergunta persistente ainda ecoava na mente de Maria. E se este plano incluísse novas revelações que mudariam tudo? O pensamento a deixou intrigada enquanto o dia chegava ao fim, e a expectativa para o próximo encontro começava a brotar novamente, com a promessa de mais lições e descobertas. O que mais Deus poderia ter reservado para suas vidas? O sol se levantou em um novo dia, e a brisa suave trouxe consigo um perfume de possibilidades. Maria acordou com uma sensação de expectativa vibrante em seu coração. Ela sabia que algo especial aguardava por ela, uma nova direção que poderia mudar tudo. Sentou-se na cama respirando fundo e fez uma oração silenciosa. Senhor, abre meus olhos e meu coração para reconhecer os sinais que o Senhor tem para mim. Ao se arrumar, seu olhar pousou na pequena cruz na parede, um símbolo de sua fé que sempre a encorajava. Hoje vou estar atenta aos detalhes, pensou, enquanto um sorriso iluminava seu rosto. A estrada à frente parecia clara, como se cada passo que ela desse fosse guiado por uma luz celestial. No parque, o cenário estava repleto de vida. As crianças brincavam alegremente e casais trocavam olhares cúmplices. Maria encontrou Pedro e Sofia na mesma fonte onde haviam se reunido antes, e ao vê-los, seu coração se encheu de alegria. Havia algo diferente naquele dia, como se o mundo estivesse sussurrando segredos de amor e esperança. Oi, Maria, saudou Pedro com um brilho nos olhos. Estava pensando em como a fé pode nos guiar. Você já parou para considerar os sinais que Deus nos dá?
Ele sempre teve a habilidade de transformar conversas em momentos de reflexão. Maria assentiu, seu coração pulsando com empolgação. Sim, depois daquela conversa, comecei a observar mais atentamente. Acho que Deus está falando conosco de várias maneiras. Exatamente, exclamou Sofia, seus olhos se iluminando. Você sabia que existem 4 sinais divinos que podem confirmar que encontramos nossa alma gêmea? Às vezes, estão mais perto do que pensamos. Maria ficou intrigada, envolta na atmosfera de expectativa que se formava. Quais são esses sinais? Perguntou, ansiosa por mais. Em primeiro lugar, começou Pedro segurando o olhar de Maria. O primeiro sinal é a paz interior. Quando você está perto da pessoa certa, sente uma calma inexplicável, como se estivesse em casa, mesmo que tudo ao redor pareça caótico. Você já se sentiu assim? Com certeza, Maria respondeu, lembrando-se do que sentira com Pedro e Sofia. Uma onda de tranquilidade a envolvia, como se a presença deles fosse um abraço protetor. O segundo sinal, continuou Sofia, são as coincidências significativas. Às vezes, o universo parece conspirar para que você e essa pessoa se encontrem, como se tudo estivesse alinhado de forma perfeita e mágica. Maria sentiu um arrepio. As conexões que estava criando com eles eram cada vez mais claras e diretas. O terceiro sinal é o crescimento. Quando você está com a sua alma gêmea, ambos se incentivam a crescer, a se tornarem versões melhores de si mesmos. Pedro acrescentou com entusiasmo. A transformação acontece naturalmente, como um florescer. E então, Sofia olhou diretamente nos olhos de Maria. E por último, o quarto sinal é o amor incondicional. Quando você se preocupa com o bem-estar do outro, mesmo colocando necessidades alheias à frente das suas. Isso é um amor que não se limita, e isso se reflete na sua disposição de estar ali para seu próximo. Maria absorveu cada palavra enquanto o brilho do sol refletia a certeza de que havia um propósito em seus encontros. Algo dentro dela dizia que o que poderia parecer simples era, na verdade, um baile divino de emoções e intenções. Mas conforme este novo entendimento brotava em seu coração, outra pergunta começou a se formar em sua mente. E se eu não estiver pronta para reconhecer esses sinais? E se o que Deus tem reservado para mim exigir mais do que estou disposta a dar? Com essas dúvidas ecoando em sua mente, a tarde estava apenas começando, e ela percebeu que cada resposta poderia trazer novas perguntas. O que mais o Senhor tinha guardado para ela? Que revelações poderiam se desdobrar nas próximas horas? A jornada continuava, e a ansiedade misturava-se à esperança em seu coração. Maria olhou para o céu, onde nuvens brancas dançavam suavemente, como se também estivessem envolvidas naquele mistério de amor e fé. Tudo parecia conectado, como um fio invisível que unia as almas à sua volta. Sentia que havia algo mais profundo em cada interação, uma dança silenciosa no grande palco da vida. Você está com uma cara pensativa, Maria, observou Pedro, puxando-a de volta para a conversa. Vou te dizer que a dúvida pode nos paralisar, mas também é um chamado para buscarmos mais de Deus. Maria sorriu, impressionada com a forma como Pedro sempre soube tocar em verdades tão profundas. Ele tinha razão. Suas incertezas poderiam ser o combustível para uma busca mais intensa pela compreensão. Talvez o que eu realmente precise seja de um momento de reflexão e oração, respondeu Maria, decidida. Quem sabe o Senhor não responde às minhas perguntas enquanto eu busco nele? Isso mesmo, Sofia confirmou, piscando os olhos. A oração é uma conversa direta com o Criador. Se você entregar suas dúvidas a ele, as respostas virão. Maria sentiu um impulso dentro de si. Ao decidir dedicar aquele momento a Deus, seus medos começaram a desaparecer na luz da esperança. Juntos,
Os três se afastaram da fonte e foram para um cantinho mais tranquilo do parque, onde a natureza parecia mais sagrada. Ali, sentaram-se em um banco de madeira sob a sombra de uma grande árvore. O canto dos pássaros e o suave sopro do vento criavam uma sinfonia de tranquilidade que invadia seus corações. Maria soltou a mão entre os dedos e, com um olhar decidido, começou a orar. Senhor, estou aqui, estou buscando tua orientação. Acredito que tens planos para mim e quero reconhecer o que está diante de mim. Libera minha mente e meu coração para ver, que eu possa ter a clareza necessária para entender os sinais que tu colocas na minha vida. Pedro e Sofia se uniram em oração, as mãos entrelaçadas, formando um círculo que vibrava em unidade. O que parecia um simples momento de fé começou a se tornar algo mais profundo. Maria sentiu a presença de Deus envolvendo-os, como se um manto divino fosse colocado sobre eles. Depois de alguns instantes, Maria abriu os olhos e os olhares de seus amigos estavam cheios de encorajamento. Você se sentiu bem? Pedro perguntou com um sorriso caloroso. Eu me senti leve, como se um peso tivesse sido tirado de mim, Maria respondeu respirando fundo. Isso é só o começo, disse Sofia com um brilho nos olhos. Quando damos espaço para Deus, Ele preenche com suas promessas e certezas. O ambiente parecia pulsar com a energia da expectativa, e Maria começou a se perguntar se mais do que simples sinais, Deus estava preparando algo incrível para ela. Com a mente aberta e o coração receptivo, Maria começou a notar pequenas coisas ao seu redor. Um pai brincando com seu filho, um casal trocando sorrisos, pessoas ajudando umas às outras, todos refletindo a essência do amor incondicional. Um pensamento a atingiu com força. E se o sinal que eu procurava já estivesse aqui, bem na minha frente? Ainda imersa nessas reflexões, ouviu um riso irradiante de uma jovem mulher que parecia estar falando de forma apaixonada sobre amor e relacionamentos com um grupo próximo. Maria se virou, capturando a essência daquela energia, e uma sensação estranha a envolveu. Sentia que talvez pudesse haver algo ali, algo que fazia seu coração acelerar. Vamos nos juntar a elas? Sugeriu Pedro, notando o brilho no olhar de Maria. Sim, eu quero, respondeu ela, com uma determinação renovada. Assim, seguindo seus amigos, Maria deu um passo adiante, sentindo seu coração pulsar mais forte. Aquela nova direção parecia guiá-la para um lugar onde talvez pudesse encontrar mais respostas. E quem sabe, quem estava destinado a cruzar seu caminho. Mas enquanto caminhava naquela direção, uma única pergunta começou a se formar em sua mente. O que mais Deus deseja me mostrar hoje? Maria respirou fundo quando se aproximou do grupo. O riso contagiante da jovem mulher ecoava como uma melodia suave, e ela sentiu uma onda de esperança inundar seu ser. Perguntou a si mesma se seria possível que, naquela tarde ensolarada, Deus já tivesse colocado algumas respostas em seu caminho. Ao se aproximar, percebeu a jovem compartilhando histórias sobre relacionamentos e como a fé se entrelaçava em cada passo dessa jornada. Havia uma sinceridade em suas palavras que atraía a atenção de todos ao redor. Maria não pôde deixar de notar como a garota falava de amor com tanta intensidade que parecia iluminar o ambiente. Eu acredito que cada ser humano é uma parte de um grande quebra-cabeça, a jovem disse, com os olhos brilhando. Às vezes procuramos a pessoa certa, mas esquecemos que o amor verdadeiro começa dentro de nós. É um reflexo da nossa relação com Deus. Essas palavras ressoaram com Maria. Ela sempre achou que o amor era algo a ser encontrado, mas naquele momento começou a compreender que a jornada de amor era também uma jornada de autodescoberta. Com a mente agitada em ideias e sentimentos, Maria se sentou em um banco próximo, atenta ao que estava sendo dito. Pedro e Sofia, percebendo a introspecção dela, trocaram olhares.
Eles sabiam que Maria estava em busca de algo mais profundo e podiam ver a luz crescendo dentro dela. As conversas no grupo fluíram e Maria não conseguiu evitar ouvir trechos de diálogos sobre como Deus tinha um propósito em cada relacionamento. Ela começou a entender que suas perguntas sobre seu futuro amoroso poderiam ter respostas ali, diante dela. Na medida em que a conversa se desenrolava, Maria se permitiu sonhar. E se a próxima etapa de sua vida estivesse prestes a se revelar? Ela se lembrava das dúvidas que a haviam perseguido e de como aquele momento estava começando a dissipar as sombras que a cercavam. Então a jovem começou a falar sobre sinais. Acredito que Deus nos envia sinais de amor e propósito. Às vezes, são pequenos gestos, olhares que trocamos ou até mesmo palavras que nos tocam profundamente. Devemos estar atentos. Seu jeito animado fazia os outros no grupo se inclinarem para a frente, curiosos e ansiosos por cada nova palavra. Maria, com o coração acelerado, fez uma nova oração silenciosa. Senhor, me ajude a reconhecer os sinais que estás colocando na minha vida, que eu possa ter a visão clara para entender se estou no caminho certo e se um amor verdadeiro está próximo. Ao terminar, percebeu que a jovem mulher olhava diretamente para ela, como se a estivesse convidando a fazer parte da conversa. Com um sorriso acolhedor, a jovem disse: às vezes, tudo o que precisamos é abrir nosso coração e permitir que o Espírito Santo nos guie. Você não gostaria de compartilhar o que pensa sobre isso? As palavras da jovem pareciam ecoar por todo o parque. O ambiente parecia ressoar com a expectativa, e Maria não pôde deixar de sentir que esse momento era um chamado divino. Sentiu como se cada pessoa ali estivesse unida por um propósito maior. Sim, eu gostaria, respondeu Maria, a voz um pouco trêmula, mas firme. Ao falar, sentiu uma onda de coragem. Estou em uma jornada de descobrir o que Deus tem para mim. E honestamente, estou tentando entender o que significa encontrar um amor verdadeiro. O grupo a escutou atentamente, e Maria pôde sentir que não estava sozinha. O calor das trocas de olhar, as risadas e a energia da união espiritual criaram um espaço sagrado. Ela percebeu que cada história e cada testemunho ofereciam vislumbres de esperança e encorajamento. Enquanto a conversa prosseguia, Maria sentia que algo estava se despertando dentro dela, como se a própria luz de Deus estivesse acendendo novas chamas de fé. E no fundo do seu coração, uma nova pergunta começou a ressoar. O que mais Deus está preparando para mim nesta jornada? Maria sentiu um misto de empolgação e ansiedade ao compartilhar seu coração com o grupo. Cada palavra parecia arrancar camadas de insegurança que envolviam sua alma. As histórias ao seu redor continuavam a fluir como um rio de experiências, e a cada relato, uma nova flamejinha de esperança acendia-se dentro dela. A jovem que havia se dirigido a ela, chamada Ana, agora assumia a palavra mais uma vez. Quando falamos sobre sinais, é importante lembrar que cada um de nós tem uma forma única de reconhecê-los. Para mim, os sinais são como estrelas no céu. Algumas brilham mais forte, enquanto outras são sutis. Precisamos aprender a observar com o coração. Maria se perdeu na beleza do que Ana falava. Lembrou-se de momentos em sua vida onde pequenos detalhes haviam trazido uma grande revelação. Os olhares de pessoas amadas, os conselhos que ecoavam nas horas certas, até coincidências que pareciam orquestradas pelo próprio Criador. Uma sensação quente começou a crescer no seu peito. Ela decidiu que não iria mais ignorar esses pequenos gestos. Em sua oração silenciosa, suplicou: seja feita a tua vontade, Senhor, e que meus olhos sejam abertos para enxergar teus sinais. A conversa continuava, e logo Pedro, um dos amigos mais próximos de Maria, tomou a palavra. Certa vez, ouvi que muitas vezes as respostas que procuramos estão mais próximas do que imaginamos.
Às vezes, precisamos apenas nos permitir olhar ao nosso redor. Ele olhou diretamente para Maria, como se suas palavras fossem dedicadas a ela. Você pode já ter encontrado a sua alma gêmea, talvez até aqui, neste parque. Sua voz carregava uma leveza, mas também uma verdade que Maria não podia ignorar. Ocorreu a ela que os laços espirituais que formara com aqueles amigos estavam contribuindo para um novo capítulo em sua vida. É como se nossos caminhos se cruzassem por um propósito. Sofia, outra integrante do grupo, interveio. Deus usa as pessoas em nossa vida para nos guiar e nos mostrar o que realmente precisa ser visto. Às vezes, aqueles que estão ao seu lado têm as respostas que você tanto procura, seja através de amor, amizade ou até um simples gesto de bondade. Maria se pegou sorrindo. A união entre eles parecia uma bênção, e a ideia de que poderia haver algo mais do que amizade começou a dançar em sua mente. Ela sentiu a presença de Deus naquele lugar, como se ele estivesse cuidadosamente desenhando cada linha da sua história. O que importa, disse Ana, é a coragem de se abrir e permitir que o amor transforme o nosso ser. Às vezes, temos medo de dar o próximo passo, mas é nesses momentos que precisamos lembrar. Deus é amor. E Ele deseja que cada um de nós experimentemos esse amor em sua forma mais pura. A intensidade das palavras de Ana ressoou em Maria como um chamado. O que ela mais temia, dar a si mesma a chance de amar de verdade, parecia agora um movimento natural, quase irresistível. Havia uma força divina que a empurrava para frente, uma certeza silenciosa de que o amor verdadeiro estava ao seu alcance. Com o coração acelerado, ela finalmente se permitiu vislumbrar um futuro pleno de possibilidades. A faísca de esperança agora era uma chama ardente, e no fundo de seu ser, a pergunta ecoava com mais força. E se o amor que estou buscando já está prestes a se revelar? Ela olhou ao redor, fixando os olhos nas amizades que formara, e uma sensação de alegria imensa a envolveu. Com um sorriso nos lábios, Maria se permitiu sonhar, mas a vida lhe reservaria uma surpresa maior do que poderia imaginar. O tempo passou, e Maria continuou a se encontrar com Pedro e Sofia, mas a sensação de expectativa crescia dentro dela. Havia algo mágico em cada conversa, como se estivessem desvendando os mistérios do coração em cada encontro. Durante uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam lado a lado, Maria decidiu aprofundar seu entendimento sobre a conexão especial que sentia. Pedro, disse ela, com um brilho nos olhos, você já parou para pensar como tudo isso está se desenrolando? Como se cada passo que damos fosse parte de um plano que Deus traçou para nós. Pedro sorriu, sabendo o quanto aquela reflexão tocava o coração de Maria. Sim, sinto isso. A cada encontro parece que somos guiados por algo maior. E cada risada, cada história que compartilhamos é um passo mais próximo de entender o que realmente significa o amor. Sofia, ouvindo a conversa, juntou-se a eles. Não é apenas uma questão de encontrar alguém especial. É sobre crescer como indivíduos e em comunidade. O amor não se limita a um só tipo de relacionamento. Ele se espalha e nos transforma continuamente. Enquanto caminhavam, Maria olhou para os dois e sentiu seu coração vibrar. As palavras de Sofia ecoaram em sua mente, fazendo-a perceber que o amor é como uma corrente de luz que se expande e toca outros. Essa visão a aquecia. Após um breve momento de silêncio contemplativo, Maria tomou coragem. Quero que vocês saibam. Sou muito grata a Deus por ter encontrado amigos como vocês. Cada um de vocês tem me ensinado algo valioso sobre a vida e o amor. Pedro, emocionado, reagiu. Nós também sentimos o mesmo, Maria. Sua fé e dedicação nos inspiram. E por isso, quero ser honesto com você. Às vezes, me pergunto se o que estamos construindo juntos poderia se aprofundar ainda mais. Maria sentiu um choque de emoção.
Aquela sinceridade soava como um convite à aventura. Você realmente acha isso? Perguntou, seu sorriso iluminando o rosto. Eu também tenho esse sentimento, mas às vezes fico insegura. Eu entendo, disse Pedro, seu olhar carinhoso seguro de suas intenções. Mas acho que precisamos confiar na conexão que temos. Se Deus nos trouxe juntos, devemos estar abertos a explorar essa possibilidade. O coração de Maria acelerou. O que parecia apenas amizade começava a se revelar como algo mais profundo e bonito. Uma chama de esperança acendeu em seu peito e a dúvida começou a se dissipar. Ela finalmente compreendia que os sinais que buscava sempre estiveram presentes. Enquanto isso, Sofia observava a troca entre eles e um sorriso orgulhoso brotou em seus lábios. Sim, e vamos lembrar que o amor verdadeiro é acolhedor e generoso. Não tem medo de crescer. O importante é que, independentemente do que acontecer, sempre teremos o apoio um do outro. Nesse momento, Maria olhou para os amigos que a cercavam, percebendo que o amor que estava construindo não era algo feito de pressa ou superficialidade. Era sólido, fundamentado na amizade, fé e genuína conexão. As risadas que compartilhavam estavam aninhadas em algo maior, um elo que transcendia o óbvio. Maria se lembrou das orações fervorosas que fizera, pedindo a Deus para abrir seu coração. Agora, sentado naquela sombra protetora das árvores do parque, ela sentiu que todas as peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. Eu quero abrir meu coração para vocês e explorar esse novo caminho juntos, declarou ela, com a voz firme. O brilho nos olhos de Pedro iluminou a luz do sol que penetrava pelas folhas. Então, vamos dar esse passo, vamos juntos. Caminhar pela fé, explorar o desconhecido e permitir que Deus nos guie. Sofia acrescentou. Acreditem que mesmo nas dúvidas e nos desafios, Deus estará com vocês. O amor não é apenas um destino, é uma jornada, uma odisseia de crescimento e descoberta que nunca termina. Ali, sob aquele céu azul e radiante, Maria sentiu que finalmente tinha encontrado a resposta que tanto buscava. Um sentimento de paz e alegria inundou seu ser, e com um sorriso sereno, ela agradeceu a Deus. O amor verdadeiro não estava apenas na busca pela alma gêmea, mas na construção de laços significativos que ressoariam por toda a vida. A certeza dentro de Maria era clara. Havia uma trajetória sagrada em cada passo que davam juntos. E naquele instante, Maria percebeu que havia chegado ao início de um novo capítulo, um capítulo preenchido de fé, esperança e amor, onde cada sinal divino se tornava uma verdade viva em seu coração. Foi nesse momento que ela entendeu que não precisava mais esperar. Maria estava pronta para amar e ser amada. Agora ela olhou para Pedro e Sofia, e com um brilho especial, difundir esperança no olhar, disse: Vamos juntos, e que Deus nos guie em cada passo. A resposta estava ao alcance. Tudo o que precisavam fazer era ter fé. E assim, como um testemunho autêntico, cada um começou a guardar em suas almas a certeza de que o amor era um presente divino, sempre eloquente e sempre presente. E enquanto os raios de sol se filtravam por entre as folhas, Maria sentiu que o amor, a fé e a amizade haviam se entrelaçado em uma bela tapeçaria de conexão, que tinha apenas começado a ser tecido. Se você chegou até aqui, não fique de fora. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que mudarão sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e propagar essa mensagem de amor e esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final emocionante que tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina e se inspirar na fé. O amor e a conexão esperam por você.